O maior acidente aéreo do Brasil completa 10 anos amanhã. Imagens nunca exibidas na TV mostram como foram os primeiros minutos após a tragédia que fez 199 vítimas fatais. A nossa equipe conta como as famílias ainda lutam para reconstruir as vidas, as conclusões da investigação e porque até hoje ninguém foi punido. Essa é a nossa reportagem da semana. Uma tragédia viva na memória. Quando nós perdemos a nossa única filha, foi tirar o chão meu e da minha esposa. Eu ficava parada. O que você vai fazer, né? Não tenho mais minha filha, o que aconteceu? E você assistindo na televisão é horrível, né? Você ficar assistindo aquilo tudo que acontecia. É difícil passar um dia que eu não chore de saudade da minha filha. Quem perdeu familiares ou estava por perto, não esquece. Primeiro veio o barulho do avião. Depois veio a bola de fogo, um fogo que eu nunca vi, uma cor que eu nunca vi na minha vida. Era uma cena de guerra, um caos. Já não havia a possibilidade ou esperança de que se encontrasse alguém vivo. 10 anos depois, indignação. Ficou uma sensação de injustiça mesmo. – 17 de julho de 2007, dia marcado pelo maior acidente aéreo do Brasil. Voo 3054 da TAM, rota Porto Alegre, São Paulo. 18 horas e 51 minutos. O Airbus 320 recebe autorização para aterrissar. A aeronave chegou à região do aeroporto de Congonhas, fez a aproximação com o solo e tocou a pista exatamente na área destinada para o pouso. Só que logo depois do pouso, o avião não teve sua velocidade reduzida, como deveria acontecer em qualquer aterrissagem. O avião passa em frente ao prédio do aeroporto e não para. Segundos depois, um clarão ao fundo. A aeronave atravessa a avenida ao lado e se choca com o prédio de cargas da própria companhia aérea. – 199 pessoas mortas. 187 dentro do avião e 12 no solo. Estas imagens foram feitas por uma equipe de jornalismo da TV Cultura logo após o desastre. A equipe estava no aeroporto no momento do acidente. Até agora, apenas uma pequena parte desse material foi ao ar. Como as cenas são fortes, a emissora decidiu, na época, preservá-las. Elas ficaram 10 anos arquivadas. Parte do material vai ser revelada agora, com cuidado de não mostrar as cenas mais chocantes. Chamas altas, fumaça, muita destruição. Só a cauda do avião fora do prédio. Na avenida ao lado, carros ainda circulavam. Eram 7 da noite, horário de pico do trânsito em São Paulo. Com a cena de horror, os veículos reduzem a velocidade. Logo depois chegam as primeiras viaturas da polícia e do corpo de bombeiros. A avenida é interditada. Das janelas do prédio com vidros estilhaçados, sai uma fumaça escura. Em seguida, as labaredas ultrapassam os limites das janelas. Um táxi branco está parado com as portas abertas. Passava em frente ao prédio exatamente naquele momento e quase foi colhido pelo avião.
Funcionários da TAM e bombeiros correm para retirar um caminhão da garagem do prédio. Depois tentam mover um outro veículo. Caminhões do Corpo de Bombeiros lançam pesados jatos de água em direção às chamas. Mas o fogo já tinha tomado uma proporção incontrolável. Até os bombeiros parecem atordoados. Cada uma dessas cenas foi gravada pelo repórter cinematográfico Marcelo Scano, que na época trabalhava na TV Cultura. Você já estava no aeroporto quando o acidente aconteceu, né? Já. Tínhamos ido para gravar uma passagem sobre o avião da Pantanal, que tinha derrapado no dia anterior. E quando nós chegamos no saguão, deu aquele estrondo, né? A gente estava até longe, só que o barulho foi muito forte. E aí já vinham pessoas falando que caiu um avião. Eu peguei a câmera e corri pela Washington Luiz até chegar aí onde aconteceu o acidente. Essas são as primeiras imagens que você registrou? São as primeiras. Tem ainda o prefixo, acho, na lateral do avião. Naquele momento, Marcelo era o único repórter cinematográfico no local. Eu estava, acho que a uns 20 metros, mas estava um calor muito forte, um cheiro muito forte de combustível. As pessoas em pânico, correndo de um lado para o outro. E eu lembro que, quando chegaram os bombeiros, o bombeiro me tirou daí, que eu estava muito perto, ele pediu para pular a mureta. Aí eu fiquei na outra via da Washington Luiz. Aí passou mais uns 2 minutinhos, veio um bombeiro e falou, ó, se esse posto de gasolina do lado explodir, não sobra ninguém aqui. Falou, vai mais longe. Aí eu fui para trás de uma grade do outro lado da rua. Fiquei gravando de longe. Mas eu não tinha noção do risco que eu estava correndo aí. Na hora a gente vai meio pro instinto, né? Eu estou muito perto. Neste trecho, Marcelo liga para o auxiliar que estava em outra área do aeroporto. Ele precisava de mais bateria para continuar gravando. Também foi Marcelo quem gravou imagens que se tornaram um símbolo da tragédia. O desespero de 2 pessoas na marquise do 3º andar do prédio. E a gente falando para eles não pularem, são essas 2 pessoas. Michele Dias Miranda e Valdinei Nascimento Murici trabalhavam no prédio da TAM. Logo depois do acidente, os 2 tentam se afastar da fumaça e das chamas. Mas eles estavam numa situação ali que devia ser um calor absurdo, a ponto da pessoa pular, né? Arriscar sobreviver pulando. O rapaz fala ao celular com um tio da Bahia. Depois, desliga. Michele e Valdinei se arrastam devagar, ficam bem próximos, estão impacientes. Michele não aguenta e se joga. Esta imagem não será mostrada. Ela morreu na queda, aos 24 anos. Minutos depois, Valdinei, na época com 33 anos, também se joga. Ele sobreviveu. Hoje faz trabalho voluntário com crianças deficientes. As imagens do socorro a Valdinei nunca foram mostradas. Ele é colocado numa maca. Teve queimaduras, quebrou o fêmur, os cotovelos e os ombros. Bombeiros, voluntários e socorristas levam Valdinei para a ambulância sob muita chuva. Dali, ele segue para o hospital. Marcelo, o cinegrafista que fez todas essas imagens, agora trabalha na Record TV. Esta é a primeira vez que ele assiste às cenas gravadas há 10 anos. Eu não me vanglorio, assim, eu não fico feliz de ter participado disso, sabe? Você acaba se emocionando também. Ah, sem dúvida. A ficha só caiu quando eu cheguei em casa. Eu chorei muito, muito, de soluçar. Porque até então não tinha caído a ficha. Foi só quando eu cheguei em casa que eu falei, poxa, eu tinha que ter feito alguma coisa além de gravar, né? E assim, eu não sei até hoje se eu fiz o certo. É uma coisa que está guardada numa caixinha, assim, eu procuro não pensar, evito ver as imagens. É mexer numa ferida, né? Aí ele encontrava fogo ativo. O tenente-coronel Valdir Pavão já tinha acabado o expediente do dia. Quando soube do desastre, pegou o carro e foi para o aeroporto. Grande parte do efetivo do bombeiro da época, né, principalmente da região metropolitana de São Paulo, acabou em algum momento trabalhando na operação. Coronel Wagner Bertolini, na época capitão do Corpo de Bombeiros, comandava um batalhão do outro lado da cidade. De imediato eu peguei meu equipamento, peguei uma viatura e comecei a me deslocar para lá.
cena era uma cena de filme norte-americano, assim. Inúmeras viaturas, a 23 de maio, interditado. Os bombeiros tentavam, ao mesmo tempo, encontrar sobreviventes, apagar o fogo e evitar o desabamento do prédio. Uma parte do prédio caiu e caiu em cima de uma van. E a van, para azar nosso, era com GLP, com gás natural. Essa van, ela teve um colapso, ela teve uma explosão que acabou me empurrando. Horas mais tarde, com o fogo controlado, começava uma outra terrível etapa para os bombeiros. O resgate dos corpos em meio a pedaços de fuselagem e peças do avião. Era um trabalho praticamente em silêncio da equipe, com muito respeito, e cada vez que se achava alguma coisa era recolhido, colocado nos sacos próprios, identificado o local e entregado para o pessoal da Polícia Técnica Científica. Foi um bombeiro quem socorreu Gerson em meio às chamas. Ele tinha acabado de sair do prédio. Eu estava descendo primeiro para o térreo e veio tudo de uma vez só. Esta é a primeira vez que Gerson volta ao local. É um local de perdas, um local de tristeza. Gerson trabalhava como motoboy no prédio de cargas da empresa. Faltavam 10 minutos para ir embora quando ele resolveu descer pela escada. Foi a salvação. Primeiro veio o barulho do avião, depois veio a bola de fogo, um fogo que eu nunca vi, uma cor que eu nunca vi na minha vida. E o prédio tremia, parecia terremoto. Eu estava dentro do prédio, eu não sabia que era um avião. Então, eu achei que o mundo estava acabando. Aí eu senti uma mão que me empurrava e dizia, corre, corre. Eu não via nada. Eu só escutava as pessoas clamando, socorro, me ajude. Gerson conseguiu alcançar a rua. O prédio estava tomado por fogo e naquele momento já parecia tudo um sonho, não parecia realidade. Eu estava em estado de choque. E logo veio socorro. E o pessoal do Corpo de Bombeiro me colocou na ambulância e eu fui para o hospital e chegou lá que os médicos me falaram o que estava acontecendo. Ele teve queimaduras no rosto. Queimou o cabelo, queimou a sobrancelha e queimou o rosto. Até o cartão de ponto da empresa que ele usava se queimou. Hoje, Gerson é taxista. Ficou sem nenhuma marca de queimadura. Mas viajar de avião virou um sofrimento. Eu não sei te descrever, é horrível. Roberto Silva tem vivido os últimos 10 anos cultivando a memória da filha mais velha, Madalena. A Madalena só nos deu alegria. Ela era uma loirinha de 1,80 m de altura, sorridente. 20 anos, comissária de bordo. Voar era a paixão de Madalena. O pai lembra quando a filha vestiu o uniforme pela primeira vez. Essa menina ria tanto, me abraçou, esmaguei ela. Diz ela, pai, eu tô pronto, eu vou começar a trabalhar. Roberto fazia questão de levar a filha ao aeroporto. Ela pegava, largava a malinha dela, fazia assim um coraçãozinho, fazia assim para mim. Eu fazia do outro lado que pegava e jogava outro para ela. Foi a última imagem que eu tive da Madalena. Ela sorrindo como sempre. Foram só 10 meses de trabalho. No dia do acidente, Madalena estava no voo como passageira. O pai se lembra quando recebeu a notícia. Qualquer coisa. É como que tivesse arrebentado uma coisa dentro de mim, assim, né? Sabe, parece que tu tem um cinto forte amarrando teu corpo e aquele cinto arrebentou. Eu me lembro que eu quis abrir a porta da caminhonete, eu abri, que estava me levando, que era um sobrinho nosso, e quis descer com a caminhonete andando, me seguraram. O desastre mudou a vida de Roberto. A família saiu do Rio Grande do Sul para morar em São Paulo. Se instalou bem próximo ao aeroporto de Congonhas e passou a lutar pela construção do memorial em homenagem às vítimas. Eu vim para construir um memorial e por que não dizer que a gente fica mais perto da Madalena? O memorial foi fundado 5 anos depois do acidente, no lugar onde ficava o prédio atingido pelo avião.
Cada vítima é representada por um ponto de luz e pelo nome pintado na mureta. A preservação do local, 10 anos depois, é para esse pai uma forma de manter viva a memória da filha. Hoje, 10 anos depois, essa dor diminuiu? Não. Ela só aumenta. Toda terça-feira, dia da semana em que aconteceu a tragédia, Roberto vai ao aeroporto e acompanha o desembarque do voo que vem de Porto Alegre. Por que eu não posso vir aqui, onde a minha filha respirou pela última vez? Eu não posso ir no aeroporto onde a minha filha deveria ter desembarcado. Eu me sinto bem, eu não me sinto triste. Queria que a minha filha estivesse aqui. Silvia não se cansa de rever as fotos da filha Paula no álbum de família. Tem hora que eu tenho vontade de entrar dentro da fotografia. Abraçar com vontade. É muito linda. A jovem tinha 23 anos quando morreu. Ela estava com o namorado, Lucas, voltando de Gramado, na Serra Gaúcha, onde o casal havia comemorado 2 anos de namoro. Depois do acidente, Silvia e Arquelau identificaram a máquina fotográfica que a filha levou na viagem. Dentro dessa máquina tinham umas 180 fotos deles, aquelas fotos todas que ela tinha me dito, né? Então a gente recebeu com... O chip estava intacto. As imagens dos últimos dias de vida de Paula e de Lucas serviram de inspiração para os pais. Silvia e Arquelau viajaram para Gramado e refizeram o mesmo roteiro. Você quando passa por ali, vendo a cachoeira, né? Todos aqueles pontos turísticos que ela trouxe nas fotos. Então a gente passou por aquilo tudo e sentiu a presença dela. Arquelau não se conforma com o fato de que ninguém tenha sido punido pelo acidente. Acredito que vai ser difícil a justiça se fazer. O Airbus A320 voava com capacidade total de passageiros, tripulação e combustível. 64 toneladas de peso. Chovia forte no momento da aproximação da aeronave. Nos primeiros dias depois do acidente, muito se especulou sobre a possibilidade de o avião ter aquaplanado. Isso porque a pista tinha sido liberada depois de uma reforma recente, mas ainda estava sem o sistema de grooving, ranhuras no piso que ajudam a evitar a derrapagem. As investigações descartaram a pista como o fator causador do acidente. O avião estava com um dos reversores quebrado. Reversor é um sistema na turbina que ajuda na perda de velocidade durante a aterrissagem. O defeito não impedia o voo da aeronave. Ela já vinha operando dessa maneira desde 4 dias antes. O subprocurador Mário Sarrubo participou da investigação do caso. Esta aeronave tinha um reverso inoperante, portanto não tinha todos os seus sistemas de freios em operação. O avião, ele dispõe de um sistema de frenagem que é utilizado para fins de cálculo, né, de distância de parada e para se verificar se a aeronave tem condições ou não de operar num determinado aeroporto. Os reversores não entram nessa conta, né? Eles são um extra, um dispositivo a mais, né? Só que, para a opinião pública, né, quando se fala que ele estava só com um reversor, né, as pessoas tendem a achar que ele estava operando aquém dos requisitos de segurança previstos, mas não é isso. Manete é uma alavanca que coloca o avião em posição de decolagem ou de pouso. Outra questão no voo 3054 é que um dos manetes da cabine de pilotagem estava na posição errada. Isso pode ter confundido o piloto automático da aeronave e feito o avião acelerar quando deveria frear. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, realizou uma investigação técnica sobre o desastre. O relatório final não indica uma causa para o acidente, mas lista vários pontos que podem ter contribuído.
Entre eles, a instrução dos pilotos, a coordenação de cabine, ou seja, a maneira como eles dividiam as tarefas, o planejamento gerencial, ou seja, a gestão da companhia aérea. Segundo o CENIPA, a pouca experiência do piloto também contribuiu para o acidente. Como as regras brasileiras permitiram que o avião voasse com o reversor quebrado, o órgão regulador da aviação civil também é considerado uma das causas. O projeto do avião é mais um item da lista. Isso porque na época era possível pousar com um dos manetes na posição trocada. O relatório final da investigação do CENIPA recomendou alterações no projeto do Airbus e nos procedimentos da companhia aérea, do aeroporto, da ANAC e da Infraero. Não conseguimos determinar se houve a falha mecânica ou se houve o erro do piloto. Milena é viúva do comandante Stefanini. A última coisa que eles poderiam dizer é que foi culpa dos pilotos. Eu tenho certeza disso. Ela conta que o marido tinha quase 30 anos de experiência como piloto de avião. Mas para aquele voo, ele havia sido escalado como copiloto. Os dois eram comandantes, mas o comandante Kleiber, por ser mais antigo na empresa, ele sentou na esquerda e o meu marido na direita na função de copiloto. Mas era comandante também. No momento do acidente, Milena estava em casa. Da sacada, ela via a fumaça que pairava sobre a região do aeroporto de Congonhas. A gente, assim, tinha uma esperança que sabe, que foi só avião, que o pessoal estava todo mundo bem, que nada de mais grave, mais sério tinha acontecido, né? Milena continuou os 5 anos no apartamento. Depois, resolveu se mudar de cidade. Hoje, vive em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, com Mike. O cãozinho de 11 anos de idade foi um dos últimos presentes do marido. O comandante Stefanini morreu aos 52 anos. Não teve tempo de casar os 3 filhos, nem de ver nenhum dos netos nascer. Um deles, mais novo, ganhou o nome do avô, Henrique. Já a família do piloto Kleiber Aguiar Lima se considera sobrevivente da tragédia. De alguma forma a gente sobreviveu e aquilo sempre está vindo à tona. Quando a gente entra no aeroporto, quando nós vamos a São Paulo, quando entramos em um avião. Ela também não tem dúvida da inocência do irmão e lembra que ele tinha 20 anos de experiência. Meu irmão era instrutor da TAM, né? Inclusive tinha sido recentemente promovido para piloto master, só iria fazer voos internacionais. A investigação policial apontou possíveis responsáveis, todos eles ainda vivos. 3 pessoas foram denunciadas criminalmente pelo Ministério Público Federal. A então diretora da Agência Nacional de Aviação Civil, Denise Abreu, por ter pedido a liberação da pista de Congonhas, mesmo sem as ranhuras na pista. Marco Aurélio Castro, na época diretor de segurança de voo da TAM, e Alberto Fagerman, vice-presidente de operações da companhia aérea, foram processados porque, segundo o Ministério Público, tinham conhecimento sobre as condições ruins da pista e poderiam ter tomado providências para que as aeronaves pousassem em outro local. Promotores pediam a condenação dos réus a 24 anos de prisão por atentado contra a segurança de transporte aéreo. No mês passado, os 3 foram absolvidos em segunda instância. A justiça entendeu que não houve comprovação de que as ações deles tenham contribuído para o acidente. Em nota, a Procuradoria Regional da República informa que está aguardando a vinda dos autos do tribunal para estudar que medidas e recursos seriam cabíveis no caso contra a decisão que manteve a absolvição dos réus. Dário é presidente da Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do Acidente. Ele ficou inconformado com a decisão da Justiça.
para nós familiares, tem responsabilidade da TAM, responsabilidade da ANAC, da Infraero e da Airbus. Dário perdeu Thaís, a filha única, com 14 anos. A família vivia em Porto Alegre. Thaís vinha para São Paulo passar férias na casa de parentes. A saudade parece que fica cada vez mais forte. Não tem o que, vamos dizer, tire isso. Pensar que você tinha a tua filha ali, ela vinha passar férias e tudo mais, e ela é tirada de você assim, de uma forma... Dário e a esposa encontraram forças para refazer a vida. Hoje, tem um casal de gêmeos de 6 anos. Damos a volta, temos uma outra vida com um casal de filhos pequenos. Né? Nós somos os pais-avós, né? Porque depois de tantos anos começar tudo de novo, mas a gente está seguindo. Nesses 10 anos, Dário continuou voando de avião, mas nunca mais pousou no aeroporto de Congonhas, apesar das mudanças feitas no local. Em 2013, o aeroporto ganhou uma nova torre de controle e mais uma reforma na pista principal, para evitar acúmulo de água. Segundo a Infraero, toda semana são feitas medições do coeficiente de atrito da pista e a cada 15 dias da textura da pista. Tudo para identificar os riscos de derrapagem. O tamanho da pista não mudou, mas a extensão destinada ao pouso foi reduzida para a criação de uma área de escape. Novas regras foram implementadas. Agora, só podem pousar em Congonhas aviões que tenham aviso sonoro para alertar o piloto sobre a posição dos manetes, medida que passou a constar do projeto do Airbus. Grandes aeronaves devem ser pilotadas por profissionais com mais de 100 horas de voo. Os pilotos também devem ser treinados para arremeter a aeronave e os aviões não podem aterrissar com tanque cheio. Entre parentes de mortos e feridos, a companhia aérea pagou indenização para mais de 200 famílias. Nenhuma delas fala sobre as indenizações. 2 famílias ainda não se acertaram com a companhia. Ontem, uma homenagem às vítimas marcou os 10 anos do desastre. O memorial montado no local do acidente recebeu amigos e familiares das vítimas. Hoje é um dia de saudades, é um dia de dor, mas é um dia ainda maior de muito amor. Então o amor está acima de tudo isso. Estrelas com o nome de cada uma delas foram colocadas ao redor do espelho d'água. Aviões que passavam naquele momento interrompiam as entrevistas. Mas passado todo esse tempo, é difícil passar um dia que eu não chore de saudade da minha filha. Um lugar especial, um símbolo de algo que jamais pode ser esquecido. Isso aqui deve ser um marco, não só para a cidade de São Paulo, mas para o Brasil, para que não volte a acontecer uma tragédia como essa.